Oi, gente. Quem ia apresentar esse vídeo era meu chefe. Ele é gente boa, mas sabe, sei lá, deu uma coisa nele, ele disse que vai lá e apresenta o vídeo. Aí eu ir lá, né, aqui, e apresentar o vídeo. Então eu tô aqui, mas eu não sei se vocês vão gostar de eu apresentando. E aí eu tô meio assim, né? Eu meio inseguro, mas. Bom, mas vamos lá, né? Olha só, é só uma coisinha. Se eu ficar gaguejando um pouco ou falar umas coisas erradas, repara não, tá? Olha só, eu vou dar o melhor de mim e sei lá, bom. Então, se você puder, eu vou deixar no final do vídeo o e-mail do meu chefe. Aí, se não for pedir demais, manda um e-mailzinho lá pra ele elogiando eu, tá? Tá, valeu, valeu. Bom, aí vai entrar a entrada e depois de entrar a entrada eu entro pra falar de delegação. Então, segura aí que vai entrar a entrada. Técnica, solta a entrada pra entrar. Antes de você jogar esse DVD fora, eu queria deixar bem claro que o que vocês acabaram de ver não tem nada a ver com delegação. O que vocês acabaram de ver na abertura desse vídeo tem o nome científico de delargar, ou seja, passar a tarefa para alguém que não tem o mínimo de preparo para executá-la. Quando se delarga uma tarefa, a única coisa a fazer depois é orar, seja lá qual for a sua religião. Esse vídeo não vai falar de delargar, mas de delegar. Sem dúvida nenhuma, delegar é muito mais difícil que delargar, mas com certeza os resultados são bem melhores. Eu acredito que se você está assistindo a esse vídeo, o principal motivo é que já sabe o quanto é importante delegar. Mesmo assim, vamos dar uma olhada no porquê delegar. Ô, meu amor, tá na hora. Ih, meu amor, olha, eu acho que eu não vou poder ir não, hein? Peraí, como é que não vai poder ir? É festa de aniversário do seu filho. Eu sei, meu amor, eu sei, mas olha, eu tenho que preparar um relatório, fazer um planejamento de implantação, orçar, fazer uma pesquisa na internet, terminar aquele questionário, fazer ainda um levantamento dos fornecedores, alocar os recursos e depois eu ainda tenho que trabalhar um pouco, né? Mas hoje é domingo. Você acha que ele vai se importar se eu não for? Não, ele não vai se importar nem um pouquinho quando eu conversar com ele que o pai dele tá no hospital. Até prova em contrário, o dia não pode ter mais que 24 horas, a semana 7 dias, o mês 30 ou 31 e o ano 365 dias e 4 horas. Ou seja, sem delegar, esse é o seu limite de trabalho. E olha que se você ainda quisesse dar o luxo de dormir, comer, ter alguns minutos de lazer por ano, pelo menos dar um oi para a família de vez em quando e cuidar um pouquinho da sua saúde, o seu limite vai baixar um pouco. A única maneira de você poder usar o seu talento para produzir cada vez mais e trabalhar menos é delegar. Ou seja, se está ok para você não ter qualidade de vida e ter o limite do tamanho dos seus braços para o trabalho, esqueça delegar. Dá trabalho e não é muito simples. Mas se você quer mais qualidade de vida e quer ampliar os horizontes, aumentar o alcance e as possibilidades do seu talento, não tem jeito. Você vai ter que delegar. Espera. É melhor fazer com a lapiseira. Eu não gosto, eu prefiro fazer com a caneta. É, mas se você errar com a lapiseira, você pode apagar. Eu sei, eu prefiro rabiscar e depois passar limpo. Mas aí você perde tempo. Mas eu penso melhor assim. Mas assim é pior. Não enche, sou eu que tô fazendo, eu vou fazer do meu jeito. Mas é pior. Cara, não enche, pelo amor de Deus. Tá bom, mas com a lapiseira é melhor. A principal dificuldade em ter pelo menos a vontade de delegar é que ninguém, deixa eu repetir, ninguém no mundo, ou se você quiser, ninguém no universo faz as coisas exatamente como você. Pode fazer melhor, pode fazer pior, mas igual não existe.
E é uma tendência natural dos líderes querer que seus liderados façam as coisas exatamente de uma determinada maneira. A sua maneira. Como eles não fazem, fica difícil delegar. E aí vem o estresse, as úlceras, os divórcios, os infartos. Eu nem vou falar no resto. Para ser eficiente como líder, é fundamental saber delegar. Para conseguir trabalhar em um mundo tão competitivo e sobreviver com qualidade de vida, é preciso saber delegar. Ainda bem quem fez essa bobagem foi ele. Não vai sobrar nada para mim. Essa é a notícia triste. Você pode aumentar os seus horizontes, ter mais tempo para você, para sua saúde, família, diminuir o seu estresse, tirar férias. Mas o que você não consegue transferir delegando é a responsabilidade. Ou seja, delegar tem sempre esse risco. Você passa uma tarefa para o cicrano fazer. O cicrano faz uma enorme bobagem. Prejuízo para a empresa. De quem é a culpa? Do cicrano? Claro que não. A culpa é sua. Responsabilidade não se delega. Tarefas, sim. Liderar uma equipe é assumir responsabilidades pelo trabalho dessa equipe. Num tom mais otimista, o sucesso do cicrano na tarefa também é sua responsabilidade. Os louros vão para você também. Pessoal, eu percebi que eu preciso delegar algumas tarefas para expandir os horizontes da nossa empresa. Carlos, você vai ser o entregador das encomendas. A partir de agora, a moto tá contigo. Pedro, você vai ficar com o call center anotando o pedido dos clientes. Hein? Depois que anotar, passa pro Ricardo. Ricardo recebe e manda a ordem pro Carlos pelo rádio. Pô, gente, vamos arrebentar. Por mais idiota que esse título possa parecer, ele traz o primeiro e talvez o mais importante conceito da delegação: saber para quem delegar. Provavelmente você vai achar que isso é uma infelicidade, mas as pessoas são diferentes, têm habilidades e qualidades diferentes. Se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, nossa sugestão é uma leitura dos tipos psicológicos estudados por Carl Jung. Jung estudou e formatou 6 tipos, e depois 2 americanas, Myers e Briggs, colocaram nessa teoria mais 2 características que Jung achou uma bela contribuição. A determinação desses tipos psicológicos é feita através de uma avaliação chamada MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Tem gente que é extrovertida, tem gente que é introvertida, tem gente que é sensitiva, tem gente que é intuitiva, tem gente que valoriza o pensamento, tem gente que valoriza a emoção, tem gente que valoriza a percepção e tem gente que valoriza o julgamento. Eu sei que não está dando muito para entender isso, mas o importante para a gente é perceber que dessas 4 diferentes dimensões, através das suas combinações, chegamos a 16 tipos psicológicos. Cada um tem as suas qualidades e as suas armadilhas. Tentar entender as qualidades dos seus liderados, mesmo se você não se aprofundar nos tipos psicológicos de Jung, é fundamental. Vamos a um exemplo que fica mais fácil. Imagina que você tenha na sua equipe uma pessoa que seja extremamente criativa e que pense fora do tradicional. E que você tenha outra que não seja nem um pouco criativa, mas que seja um gigante na execução de uma tarefa. Agora imagine que caia no seu colo um problema totalmente novo na sua empresa, que você precise de criatividade para a sua solução. Para quem você delegaria? Eu tenho certeza que você falou, para o criativo. E depois da solução criada pelo criativo, para quem você delegaria a tarefa de execução do projeto? Pronto, você acabou de falar para aquele cara que é um gigante na execução. Parece até uma bobagem se falar nisso, mas por incrível que pareça, muitos líderes delegam baseados em idade, em tempo de casa, em aparência. É verdade. Avalie de forma criteriosa a sua equipe e procure as qualidades de cada um. Analise a tarefa que você está delegando e veja quais as principais características que são necessárias para que essa tarefa seja executada com muito sucesso. E delegue para quem já tem, de forma natural, essas qualidades. Saber para quem delegar é meio caminho andado para se delegar com qualidade.
Meu amigo, eu espero que você esteja entendendo bem a missão que eu estou colocando nas suas mãos. Essa empresa precisa desse contrato para poder sobreviver. Ou seja, estamos falando de 1.200 famílias que dependem do emprego aqui na companhia. Se você for bem-sucedido na sua tarefa, essa empresa continuará a existir. Esses 1.200 empregos continuarão a existir. E você mostrará de forma clara para a presidência da companhia a sua importância na nossa estrutura. Outro aspecto muito importante para a delegação é a maturidade da pessoa para a qual você vai delegar. E aqui, muita atenção, maturidade não tem nada a ver com idade. Uma pessoa mais jovem que desempenha uma função pode ter muito mais maturidade naquela função do que uma mais velha que acabou de chegar. E aí é bom estar sempre com um gráfico na cabeça. Vamos imaginar que você está delegando uma tarefa para uma pessoa que está aqui. Se a pessoa está nessa posição do gráfico, significa que ela tem pouca maturidade. E aí vai precisar de muito controle. Você tem que estar de olho com mais frequência no andamento do trabalho. Se a pessoa estiver aqui, significa que ela tem bastante maturidade para a tarefa e precisará de pouco controle. Tentar controlar muito um funcionário que está nessa posição vai gerar, no mínimo, muita desmotivação para ele. E não tentar controlar o do gráfico anterior é um risco muito grande que você corre. Bom, a gente falou um pouco de por que você deve delegar e de que as pessoas são diferentes, seja pelo seu tipo psicológico, seja pela sua maturidade. Agora vamos dar uma olhada no passo a passo para que você possa delegar tranquilo e ter bons resultados. Quando você vai executar uma missão, você analisa a situação, colhe informação, define estratégias, a tática, quais recursos vai usar e por aí vai. Quando você vai delegar uma tarefa, o que você precisa fazer é saber exatamente o que você quer que o seu liderado faça e passe para ele o maior número possível de informações para que ele desempenhe essa tarefa. Aqui, quanto mais completa for a sua preparação, mais chance você tem de ver a tarefa executada da maneira que você acha que ela deveria ser executada. Se você recebe um projeto do seu chefe, olha o título do projeto e entrega para um liderado, você vai estar delargando. A sua função aí é a de boy e não de líder. Se você estuda a solicitação, anota as suas observações, traça possíveis caminhos e passa a tarefa para um liderado, aí sim você estará delegando. Tá bom, não precisa exagerar, mas na hora de explicar a tarefa para o seu liderado, não economize palavras. Explique tudo bem explicado em detalhes e vá perguntando se a pessoa entendeu. Dependendo da tarefa, ao terminar de explicar, peça para que ele faça um resumo do que entendeu e do que deve fazer. Muitas pessoas têm medo de perguntar porque podem parecer incompetentes. Acontece. Só deixe a tarefa ser iniciada quando você tiver certeza de que a pessoa que irá fazê-la sabe o que tem que fazer. Se possível, faça um briefing por escrito. Outra coisa muito importante, se mostre completamente aberto para responder às perguntas, dar opinião nas ideias que podem ser apresentadas na conversa. Não mostre pressa e dê atenção. Ficar respondendo e-mails enquanto fala não é uma boa ideia. Se o seu liderado achar que está incomodando ou roubando o seu tempo, pode sair cheio de dúvidas e a chance de alguma coisa dar errada aumenta muito. E lembra que a gente falou que a responsabilidade não pode ser delegada? Vai! Estipular prazo ou prazos é muito importante. Imagina você pedir para que um liderado desenvolva um projeto. Ele quer mostrar serviço, mostrar que é capaz de fazer muito bem feita essa tarefa, está super motivado. Ótimo. Aí ele começa a colocar no projeto milhões de detalhes que poderiam ser definidos depois. Começa a dar uma diagramação linda, a versão que vai ser impressa, vai preparando um PowerPoint espetacular com animações, fotos, vídeos, etc. Quando você vai ver se o projeto está pronto, descobre que ele não está nem na metade. E não adianta dizer que imaginou que ele faria o projeto em no máximo 3 dias. Lembra,
Ninguém vai fazer como você. Pela sua experiência, você sabe que o projeto poderia ser mais simples, mais resumido. Mesmo que você tenha explicado isso claramente, pode ser que o seu liderado tenha achado que aquilo é mais simples, mais resumido. Ele poderia estar fazendo uma coisa muito mais complexa. Portanto, deixe claro o prazo que a tarefa tem que estar pronta. Aí vai caber a quem está executando a tarefa administrar a complexidade ao tempo disponível. Chefe, eu quero te contar como tá rolando aquela tarefa que a senhora me passou. Ah, depois. Oi, chefe, eu queria te contar como tá rolando aquela tarefa que a senhora me mandou fazer. Agora não, né? Chefe, eu quero te contar como tá rolando aquela tarefa que a Uma senhora me outra passou. hora. Chefe, eu quero te contar como tá rolando volta aquela amanhã. tarefa que a senhora... Pô, Ricardo, eu fiquei sabendo que tá super difícil aprovar o orçamento do projeto que eu deixei com você e nem pra me avisar, poxa! Dependendo da tarefa delegada, é uma ótima ideia criar momentos onde o seu liderado irá fazer um relatório do andamento da tarefa. Fica difícil a gente tentar dizer quantos pit stops serão necessários, já que isso irá depender da tarefa que está sendo delegada. Aqui vale lembrar do gráfico de controle e maturidade. Se o seu liderado tem pouca maturidade, é melhor programar mais revisões. Se ele tem mais maturidade e aí precisa de menos controle, você pode programar menos. Mesmo assim, algumas verificações periódicas são excelentes para corrigir o rumo de algo que não estava indo bem. Se você vai querer esses relatórios por escrito ou num bate-papo, se vai ser via e-mail ou impresso, se vai ser uma apresentação formal ou tomando um cafezinho, a decisão é sua. Seja como for, faça verificações periódicas de como andam as coisas. É mais seguro. Você tem toda a liberdade do mundo. Determine de forma muito clara até onde o seu liderado pode ir. Que autonomia ele tem? Isso pode ser sob a forma de um orçamento, ou de quantas pessoas ele pode usar, ou de quais recursos da empresa estão disponíveis para ele. Pode ser que a tarefa, para ser resolvida, exija um investimento que ele não pode decidir. Deixe muito claro esses limites para não ter surpresas. Depois de feita a tarefa, vale sentar com quem desempenhou essa tarefa e bater um papo sobre ela. O que foi bem feito, onde se errou, o que poderia ter sido melhorado, o que se aprendeu. Conversar com a equipe pode trazer excelentes ideias para um novo desafio. Uma boa ideia nessa tarefa pode ser adaptada para outra tarefa. Uma solução encontrada aqui pode ser aplicada mais tarde. E os erros cometidos não precisam mais ser repetidos. Bom, talvez você esteja achando que delegar dá tanto trabalho quanto fazer. Não dá. No começo, sem prática, vai ser mais complicado mesmo. Mas com a prática, você nem vai se lembrar do porquê está fazendo as coisas. Vai apenas fazer porque é o natural. E quando os resultados começarem a surgir, quando você for pegando confiança na sua equipe, você tem duas opções. Ficar triste porque vai descobrir que as coisas podem ser feitas por outras pessoas e o mundo não depende de você para existir, ou então descobrir que o seu horizonte é muito maior e os seus desafios podem ser muito maiores que você mesmo imaginava. Além disso, quando a sua equipe estiver trabalhando em projetos desafiadores, te ajudando a vencer esses desafios, isso irá gerar um efeito colateral muito bom: motivação. Delegue. Vai ser bom para todo mundo, especialmente para você.